Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula Paraná, aula de Geografia do terceiro ano. Eu sou a professora Társila e hoje vamos estudar o comércio mundial contemporâneo. Por que é importante estudar esse comércio mundial contemporâneo? Para compreender a influência da globalização e do capitalismo no desenvolvimento do comércio, compreender a crise de 2008 e seus efeitos para o comércio e a economia mundial. Então, dentro dessa ideia de comércio, nós temos que lembrar lá que o comércio, ele ocorre há muito tempo, Então, desde aí a evolução das atividades econômicas, o comércio estava inserido, com as trocas comerciais. E aí nós temos, então, a evolução do sistema capitalista. Então, desde lá, quando começou a atividade das trocas comerciais até os dias de hoje. Nós temos o efeito da globalização, a crise econômica de 2008, a interdependência entre os países e a revolução técnico-científica e informacional. São temas que estão relacionados aí com o comércio mundial contemporâneo. Vocês conseguem visualizar até aqui na imagem, uma evolução, então, da sociedade aí em relação à atividade comercial. Então, lá a sociedade de caça e coleta, depois a sociedade agrícola, depois a sociedade industrial e a sociedade que nós temos hoje, chamada sociedade em rede. Então, para entendermos aí o comércio, nós temos que entender um pouco da evolução do capitalismo enquanto sistema econômico, Então, nós tivemos a primeira fase do capitalismo comercial ou mercantil, onde nós tínhamos o monopólio comercial do sistema mercantilista, o surgimento da moeda e a expansão das relações comerciais. Na segunda fase, então, nós tivemos o capitalismo industrial ou industrialismo, século XVIII e XIX, marcado pela Revolução Industrial. Então, a intensificação do sistema fabril, o aumento da produtividade e do mercado consumidor e a ampliação das relações comerciais. Na fase 3, então, o capitalismo financeiro ou monopolista, aí nós temos já no século XX, o sistema financeiro passa a comandar as relações econômicas, então uma grande atuação dos bancos de investimento. E aí nós temos o capitalismo informacional, que é o atual, é o que nós temos hoje, que engloba a expansão do desenvolvimento das tecnologias de informação, a aceleração e o aumento dos fluxos de capitais, mercadorias, informações e pessoas e ainda a difusão do conhecimento. Então, nós tivemos aí, além do capitalismo financeiro, essa atuação dos bancos, O que nós temos hoje, o capitalismo informacional, certo? E aí, em relação a essa evolução do capitalismo, vamos fazer uma atividade agora. Sobre o capitalismo financeiro, avalie os itens em verdadeiro ou falso. Então, o primeiro ali é o período em que, além dos produtos, as ações das grandes empresas tornaram-se mercadorias, sendo também negociadas e valorizadas. No segundo, a livre concorrência transforma-se e o capitalismo torna-se cada vez menos competitivo e mais monopolista. No terceiro, nesta fase do capitalismo, cria-se maiores condições para a proliferação das empresas multinacionais. E no quarto, o capitalismo financeiro foi construído para combater a suposta ameaça do socialista soviética no mundo. Então, sobre o capitalismo financeiro, responda aí, você tem um tempo.
E aí, vamos ver se você conseguiu preencher o V e F de acordo com o sistema capitalista financeiro? A primeira, se você colocou V, você acertou. O capitalismo financeiro é o período em que, além dos produtos, as ações das grandes empresas tornaram-se mercadorias, sendo também negociadas e valorizadas. Então lembra que aí nós temos a tecnologia, né? Nós temos a revolução técnico-científica e informacional. Então, além do dinheiro físico, né? Além das trocas bancárias, nós temos as questões das ações, né? Que são valorizadas das empresas e aí são trocadas aí no mercado mundial. Se você colocou V para a segunda, a livre concorrência transforma-se e o capitalismo torna-se cada vez menos competitivo e mais monopolista. Você também acertou. Como assim menos competitivo e mais monopolista? Porque nós conseguimos perceber que o capital fica na mão de poucos, né? Então, quem detém lá o capital, quem detém esse poder econômico, detém também a influência no comércio mundial. Na terceira, nesta fase do capitalismo, cria-se maiores condições para a proliferação das empresas multinacionais. Está correto? Então, se eu tenho, né, esse capitalismo financeiro, onde eu tenho todo um desenvolvimento aí tecnológico que propicia maiores trocas, maiores facilidades de trocas, as empresas multinacionais elas acabam ampliando, né? Acabam surgindo outras empresas aí multinacionais que conseguem aí proliferar suas atividades em outros territórios, em outras localidades dentro do espaço geográfico. E se você colocou F na última, você também acertou. O capitalismo financeiro foi construído para combater a suposta ameaça socialista soviética no mundo. Na verdade, não, né? O socialismo financeiro foi um desenvolvimento do capitalismo industrial, né? Então não está relacionado aí essa questão da bipolaridade, lá que nós tínhamos capitalismo e socialismo. Ele está relacionado a um desenvolvimento. Então, atualmente nós temos o capitalismo informacional, né, que nós vimos lá a última fase. Então, do capitalismo financeiro nós chegamos ao capitalismo informacional. O que seria esse capitalismo informacional? Então, o contexto dele é dentro da terceira revolução industrial, chamada Revolução Técnico-Científica Informacional. Então, nós temos um desenvolvimento acelerado do capitalismo financeiro, nós temos a especialização e qualificação da mão de obra, a otimização dos processos produtivos, a mercantilização da informação, das tecnologias de informação, inovações e revoluções tecnológicas, desenvolvimento de softwares e aplicativos, valorização da criatividade da mão de obra jovem, acúmulo de riqueza por meio do conhecimento, marcada pelo sistema neoliberal, avanço da globalização e do imperialismo, aumento das transações comerciais. Então veja, esse capitalismo informacional, ele está atrelado ao desenvolvimento de uma nova sociedade, né? Então de um novo arranjo produtivo dentro dessas sociedades. Esse novo arranjo produtivo, nós percebemos aí uma maior especialização da mão de obra, nós percebemos aí a expansão dessas multinacionais, nós percebemos aí que o conhecimento, ele acaba tendo um valor a mais financeiro agregado, né? Então vocês conseguem perceber aí na atualidade, né, esse lançamento de aplicativos e softwares cada vez mais rápido. Então tudo isso está relacionado ao capitalismo informacional, né, que está dentro do contexto aí da revolução técnico-científica e informacional, que permitiu todo esse desenvolvimento tecnológico que acabou impactando nesses novos arranjos econômicos. Então, de acordo com essa ideia, vamos fazer um quiz agora. Os avanços tecnológicos científicos permitiram a evolução do capitalismo para um modelo informacional, gerando grande modificação na produção do espaço geográfico. Qual o principal fato histórico que contribuiu para a formação do capitalismo informacional? Letra A, o fim da Guerra Fria. Letra B, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Letra C, a terceira revolução industrial. Então você tem um tempo agora para responder.
E aí, vamos conferir, ver se a sua resposta bateu com a minha? Então, os avanços tecnológicos científicos permitiram a evolução do capitalismo para um modelo informacional, gerando grande modificação na produção do espaço geográfico. Qual o principal fato histórico que contribuiu para o capitalismo informacional? Se você colocou a terceira revolução industrial, está certo, né? E aí nós tivemos um avanço tecnológico que possibilitou, então, essa evolução do capitalismo financeiro para o capitalismo informacional. Então, aqui eu trouxe um slide para que nós possamos compreender as relações existentes aí desse comércio mundial contemporâneo, certo? Então, nós temos aí como tema, né, a globalização, que trouxe aí novos arranjos produtivos, novos cenários dentro desse espaço geográfico, e a ela nós temos conectados vários temas. Então, veja. Em relação à globalização, nós podemos falar da questão econômica, nós podemos falar da questão cultural. Da relação econômica, nós podemos pensar aí na regionalização, nós podemos pensar nos fluxos de informações e mercadorias, nós podemos pensar na homogeneização que as empresas acabam, né, acarretando aí no espaço geográfico, nós podemos pensar também na formação de blocos regionais. Então, todas essas informações relacionadas à economia, nós também podemos pensar na interdependência, né, que existe aí entre os países nesse mercado internacional, nessa globalização, e aí às vezes um problema de um país acaba afetando o problema de outro, e geram-se aí as crises, né, que nós já comentamos e já vimos. Então, no lado cultural, vocês podem perceber aí algumas imagens, né? Então, essa padronização da cultura, né, que é espalhada aí pelos grandes polos de influência. Nós temos a questão dos regionalismos e nacionalismos que vêm aí no contraponto, esses movimentos de contraponto a essa homogeneização permitida pela globalização. Nós vemos também as questões que fica aqui no que nós estamos vendo na imagem, que é a segregação, né? Então, nós temos no espaço geográfico, nem todos acabam participando dos benefícios desse comércio mundial, então eles ficam marginalizados nesse comércio. Então, essa imagem traz para vocês informações que vocês podem relacionar ao comércio mundial. Então, a globalização aí, né, como um tema dentro desse comércio mundial e quais os temas que eu posso abordar relacionado à globalização. Então, eu posso falar sobre a economia, né, como que ela ocorre, o comércio que existe entre os países, a interdependência, e eu posso falar também da questão cultural e social, né, dos países que ficam marginalizados, né, das sociedades e territórios que ficam marginalizados, não têm aí o benefício, né, econômico da globalização. Como atividade 2, quais são as vantagens e as desvantagens da globalização para o comércio mundial? Então, anote aí a pergunta e responda. Você tem um tempo para fazer isso.
E aí, conseguiram elaborar aí quais seriam as vantagens e as desvantagens da globalização? Então veja, a vantagem da globalização é a facilidade, né, que nós temos aí no comércio, nessas trocas, nos fluxos, né? Lembra que nós falamos aí da revolução técnico-científica informacional que permitiu aí uma maior facilidade de fluxos, tanto de mercadorias quanto, né, de pessoas, de bens, produtos. Então a globalização, ela tem isso como vantagem, né? Essa, digamos, ligação que nós conseguimos aí com outros países. Então hoje eu consigo comprar produtos pelo meu computador que são fabricados ou são de marcas importadas de outros países. Isso é um benefício da globalização, né? Agora, se eu pensar em desvantagens, aí eu começo a pensar nas consequências, né, dessa expansão do comércio mundial dentro da globalização. E aí eu percebo que nem todos são beneficiados por essa expansão. Então, nem todos têm acesso a todas as mercadorias, né? Nem todos têm o capital para poder comprar essas mercadorias. E aí nós temos também a questão da homogeneização das empresas, né? Que interferem e influenciam nesses fluxos econômicos, que detêm o capital e acabam influenciando aí nas atividades econômicas nos territórios, nas localidades. Então, isso seria desvantagem. Então vamos ver lá, como vantagem, diminuição das distâncias e do tempo, graças aos avanços tecnológicos, né? Redução do preço médio dos produtos, maior fluxo de capitais, bens, serviços e pessoas. Como desvantagem, pequenos grupos de empresas controlam o mercado mundial, deslocamento das fábricas, que permite a aquisição de matérias-primas mais barata, emprego de mão de obra mais em conta, reduzindo os salários e contribuindo para a desregulamentação progressiva das leis trabalhistas. E aí nós conseguimos visualizar essa exclusão e essa segregação que a globalização daí permite, né, através da ação dessas poucas empresas que detêm o capital e aí se instalam, né, nos seus processos produtivos, aí essa descentralização, se instalam em alguns países e ali acabam interferindo na dinâmica local não tão positivamente quanto o esperado. E aí, dentro desse contexto de globalização, nós vimos que essa interdependência entre os países, né, ela é benéfica no momento que eu consigo, né, ter acesso à informação, à cultura, à imagem, a produtos de outros países, mas ela também tem os seus impactos negativos, que é relacionado à questão da crise financeira, crise econômica, crise de saúde, que acabam impactando o mundo todo, né? Como um exemplo, nós vamos falar hoje sobre a crise de 2008, né, que foi chamada aí da crise imobiliária, bolha imobiliária. Então, o que foi essa crise de 2008? Então, essa crise teve como raiz do problema o crédito fácil e investimento sem retorno. Então, ou seja, nós tivemos aqui, nessa imagem, nós conseguimos perceber exatamente as etapas da crise. Então, veja, nos Estados Unidos, um pouquinho antes de 2008, né, quando se instaurou a crise, o que acontecia? Nós tínhamos lá várias casas, né? Nós tínhamos aí para a venda, então eu tinha um grande número de casas à venda e os bancos começaram a atrair compradores para essas casas. Só que como que funciona? Quando eu vou comprar um imóvel, né, eu faço um financiamento no banco. Se eu não tenho o valor inteiro para pagar aquele imóvel, eu faço um financiamento no banco. Então eu vou lá no banco e falo, olha, eu quero comprar essa casa, né, eu te dou tanto e o resto eu vou financiar. Quem que financia? O banco. Então ele faz um empréstimo para o comprador, para o cliente. Então ele vai lá, pega esse empréstimo, né? Pega a casa, comprei a casa e aí ele vai pagando para o banco esse empréstimo. Como que o banco vai lucrar com isso? Com os juros em cima desse empréstimo. Então, a cada parcela que ele paga, está imbuído lá o juro, certo? Então o banco vai ganhar com o juro. Só que o financiamento habitacional geralmente é feito de 20 a 30 anos, né? Então é muito tempo para o banco receber o valor desses juros, né? Poder aí receber o lucro desse investimento, desse financiamento. Então o que o banco fez? Pegou esses investimentos e transformou esses financiamentos e transformou em títulos e vendeu esses títulos para investidores. Também, né,
com os juros. Então, os investidores lá tinham a ideia de que eles iam ganhar bastante com os juros desses investimentos, né, que seriam títulos. Então, o banco emprestou o dinheiro e aí o financiamento foi transformado em título e vendido para bancos investidores. E aí, nessa sequência, para que eles fizeram isso? Para que essa venda de títulos eles pudessem receber logo, e não lá só depois de 20, 30 anos, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas que compraram as casas, que fizeram empréstimo no banco, não tiveram condições de pagar, de honrar esse financiamento. E aí o banco não recebeu, né, o lucro que seria os juros, e aí não conseguiu pagar os investidores. Então veja que foi uma cadeia de acontecimentos, né? Foi então o que aconteceu como se fosse um efeito dominó, né? Então lá o cliente que pegou o dinheiro emprestado do banco não conseguiu pagar o banco e o banco que revendeu esse empréstimo como títulos para os investidores também não receberam. E aí foi o que nós chamamos de crise imobiliária de 2008, né? Uma bolha imobiliária. E aqui nós conseguimos perceber todo esse processo. Então, os imóveis eram bem valorizados na hora da venda, porém, com o não pagamento das dívidas, né, esses imóveis começaram a ter um valor reduzido, ou seja, ser desvalorizados. Então, aqueles investidores que tinham comprado os títulos referentes a estes imóveis, a este financiamento de imóveis, eles não tiveram o lucro que pretendiam ter. E aí, tivemos então a segunda-feira negra, 15 de setembro de 2008, que foi data marcada aí para essa crise, quando houve, né, a quebra do principal banco aí que estava relacionado a essa atividade, que foi o Lehman Brothers nos Estados Unidos, e as bolsas de valores do mundo todo despencaram. Então, para tentar evitar essas quebradeiras em série, os governos de vários países anunciaram planos de socorro à economia, injetando bilhões em bancos. E aí houve uma grande recessão e desemprego no mundo todo. E aí essa crise trouxe para nós essa percepção de interdependência entre os países, né? Então, um processo econômico que aconteceu nos Estados Unidos, né? Juntamente com bancos investidores de outros países, então a crise se instalou e acabou pulverizada aí, né? Influenciando, chegando até outros países, e aí gerou recessão e desemprego no mundo todo. E aqui nós temos um quiz sobre isso. Uma análise global sobre a crise de 2008 permite concluir que ela é resultado da letra A, crescente interdependência econômica entre os países, B, da especulação imobiliária, C, da austeridade econômica dos países europeus. Você tem um tempo para responder. E aí, pessoal, conseguiram achar qual é a alternativa correta? Se você colocou que é a crescente interdependência econômica entre os países, está certo. Veja que a crise de 2008 foi uma relação, né, econômica ali que os Estados Unidos vendeu títulos, né, de empréstimos para bancos e investidoras
de outros países, né? E uma vez que os Estados Unidos, então, teve um problema ali no financiamento, que não houve o pagamento dessas dívidas, acabou afetando outros países que estavam nessa relação. Então, existe essa interdependência econômica que nós temos aí no cenário do comércio mundial. Letra B, não é, porque está falando da especulação imobiliária. Especulação imobiliária, eu estou falando do valor dos imóveis, né? Então, quando eu tenho uma grande procura, né? Aí eu tenho que falar sobre as leis do mercado de oferta e procura, eu falo de especulação imobiliária. Eu falo do aumento do valor dos imóveis de acordo com o interesse aí da demanda, né? E da austeridade econômica dos países europeus, não, isso daí está relacionado lá, né, à Segunda Guerra Mundial, depois ali ao mundo bipolar, então é um outro contexto. E aí sobre a globalização e o comércio mundial no cenário atual. Então perceba que nós temos aqui uma imagem que fala ali festa da globalização, seja bem-vindo ao mundo globalizado. E aí você consegue perceber nessa imagem ali, né, entrada de serviço, para onde o mestre de cerimônias ali que está recepcionando indica para aquelas pessoas. Ou seja, nós temos a festa da globalização, a globalização ela está inserida no nosso contexto do espaço geográfico, né, na ideia de que ela conecta as pessoas, né, interliga todo o globo. No entanto, nós percebemos que há aí uma grande segregação, né, há uma grande separação, que ela interliga todo o globo às partes de interesses, né, interesses econômicos aí, né. Então, nós percebemos aqui claramente nessa foto que há uma exclusão dentro dessa globalização. A globalização econômica, o aumento do comércio exterior e a redução de tarifas deveria favorecer o desenvolvimento socioeconômico, ou seja, a diminuição da pobreza. No entanto, o que se vê é um aumento da desigualdade de oportunidades e da pobreza. Ou seja, quando eu tenho a ideia de que eu tenho um mundo interligado, né, desses fluxos, a ideia seria que o desenvolvimento socioeconômico fosse igual, homogêneo, mas nós não temos isso, nós temos um desenvolvimento socioeconômico bem heterogêneo, bem diferente. Então, lugares que se desenvolvem e lugares que ainda continuam ali excluídos desse processo de desenvolvimento. Então, como atividade 3, a globalização e o comércio mundial procuram expandir os mercados e, portanto, os lucros, movimentando os capitais produtivos ou especulativos. Indique 2 exemplos de medidas possíveis de serem tomadas por estados para se ajustar à nova ordem econômica mundial, minimizando os seus prejuízos econômicos. Então, anote essa questão, pense um pouquinho e responda. Você tem um tempo.
Então, pessoal, vamos lá. A atividade era para você indicar 2 exemplos de medidas possíveis de serem tomadas por estados para se ajustar a essa nova ordem econômica que nós temos aí mundial, né? Minimizando os prejuízos econômicos. Então, se você colocou alguma dessas ou outras, também nós podemos pensar, olha lá, a desregulamentação da economia, privatização no setor industrial e financeiro, abertura da economia, livre circulação de bens e capitais, formação de acordos, blocos econômicos. Então, todas essas são situações que os estados podem pensar, né, para tentar se inserir dentro desse mercado mundial, né? Nós temos que entender que dentro do mercado mundial existem polos de influência e que os países que estão marginalizados, eles têm que pensar em maneiras, em formas de tentar se inserir nesse processo, né? De conexão aí com outros países, de conexão com o mercado mundial. E uma forma desses estados trabalharem, né? Que modelo que eles poderiam colocando para se inserir, seria um desses aqui. Então, desregulamentação da economia, ou seja, desburocratizar a economia, privatizações seria uma das opções, né? Abertura maior da economia através de acordos aí, então seriam algumas opções. Então, nessa aula nós falamos sobre economia e comércio mundial. Para isso nós vimos a evolução do sistema capitalista, percebemos a interdependência, né, dos países, verificamos também que a revolução técnico-científica e informacional foi importante nesse processo e aí hoje nós temos o sistema capitalista informacional, verificamos essa interdependência dos países com a crise de 2008 como um exemplo. E aí falamos do nosso cenário atual, da questão da globalização, né? A questão dela desenvolver as atividades no globo e também segregar aí algumas localidades e povos, né? Por isso, pessoal, muito obrigada, até a próxima aula.